Sabe, algumas das ideias mais profundas que existem não são comunicadas por regras, mas por símbolos. E é sobre um desses símbolos poderosos que a gente vai conversar hoje. Já parou para pensar nisso? O que faz com que uma canção, no meio de milhões de outras, se transforme em a nossa música para um casal? Com certeza não é só a melodia ou a letra, né? É o que ela representa. Um momento, uma lembrança, uma conexão que só aquelas duas pessoas entendem. Pois é, relacionamentos, de forma bem natural, criam seus próprios símbolos para expressar aquilo que as palavras não dão conta. E essa mesma lógica, essa busca por um significado mais profundo, também acontece na nossa conexão com Deus. Ele também usa símbolos poderosos para se comunicar. Pensa bem. Quando a gente se apaixona, um lugar qualquer vira o nosso lugar. Uma data vira a nossa data. Isso não é uma obrigação, claro que não. É uma celebração daquele laço. Esses símbolos simplesmente aparecem à medida que o relacionamento vai mudando o que é importante pra gente. E talvez a maior mudança de todas aconteça na forma como a gente usa o nosso tempo. De repente, a gente reorganiza a agenda inteira, não porque alguém mandou, mas por um simples desejo de estar junto. O tempo vira matéria-prima da história daquele relacionamento. E essa relação entre tempo e símbolo nos leva direto para o coração da nossa conversa, porque existe uma ironia gigantesca na história da fé cristã. De todos os mandamentos, só um, apenas um, começa com um pedido direto: lembre-se. E por incrível que pareça, é justamente esse o mandamento que mais parece ter sido esquecido. Essa instrução vem lá do Monte Sinai, algo gravado em pedra. É um convite para a gente se lembrar, mas lembrar do que exatamente? A resposta é bem mais profunda do que simplesmente ter um dia de folga na semana. Então, o ponto-chave é este aqui. Deus não criou o sábado para ser só mais uma regra na lista. Ele o estabeleceu como um sinal, um símbolo, entende? Exatamente como a nossa música, um lembrete semanal de algo essencial sobre o nosso relacionamento com Ele. E o significado desse sinal é poderoso. O sábado nos convida a parar, a descansar da nossa correria, dos nossos próprios esforços e a confiar que a verdadeira mudança, a verdadeira santificação vem de Deus e não da gente. É uma declaração de dependência, uma declaração de confiança. E é aqui que essa distinção fica importantíssima. Porque no momento em que um símbolo de amor vira só uma regra fria, ele perde todo o sentido. Vira um peso. A própria Bíblia mostra um exemplo bem dramático do que acontece quando essa linha é cruzada. A história está lá no livro de Números. Um homem é pego juntando lenha no sábado. Olhando de fora, parece uma coisa pequena, né? Mas a consequência foi super séria. Por quê? A resposta não tem nada a ver com a lenha. A lenha foi só o sintoma de um problema muito, mas muito mais fundo. Aquele gesto dele foi uma declaração silenciosa, uma mensagem bem clara sobre o relacionamento dele com Deus. Na prática, o que ele estava dizendo era: eu não confio que Deus vai cuidar de mim. Pensa só, para que servia a lenha no deserto? Para se aquecer ou para cozinhar? Mas Deus já dava calor com a coluna de fogo à noite e comida com o maná que caía do céu. O ato dele foi uma declaração de autossuficiência, de desconfiança. Olha só como as duas visões são diferentes. De um lado, você tem o sábado como uma regra. O foco é na obrigação, na ação externa, e a motivação é o medo de ser punido. Do outro, você tem o sábado como um sinal. O foco é no significado, numa atitude interna de confiança, e a motivação é celebrar o relacionamento. O que aquele homem fez foi muito mais do que quebrar uma regra. Ele rejeitou o sinal. Voltando para a nossa analogia do começo, o gesto dele foi o equivalente a olhar para Deus e dizer: sabe aquele nosso símbolo, aquela nossa música? Eu não ligo para ela, eu a rejeito. Foi um ato que quebrou a confiança da relação. Bem, o tempo passou e, infelizmente, essa ideia do sábado como um sinal de amor foi se perdendo. Foi sendo enterrada debaixo de uma montanha de regras e proibições criadas por homens. Foi nesse cenário que Jesus apareceu. E ele não veio para acabar com o descanso, mas sim para resgatar o seu verdadeiro significado. Com essa frase, Jesus basicamente disse: quem manda no sábado sou eu. Ele, o próprio Criador, veio explicar o propósito da sua criação. Não para jogar o sábado fora, mas para libertá-lo de todas as tradições que o estavam sufocando. E ele mostrou isso na prática. Deixou claro que o sábado não é sobre o que a gente não pode fazer, mas sobre o que a gente pode.
É um dia para praticar misericórdia, compaixão, um dia para fazer o bem. Ele trocou a lista de proibições pela permissão de amar e cuidar das pessoas. Ok, tudo isso faz sentido. Mas e hoje em dia? Como é que esse sinal de confiança funciona num mundo que vive nos dizendo para produzir mais, para estar online o tempo todo, para nunca parar? A história do Júlio dá uma boa ideia. Ele estava em liberdade condicional e, para não voltar para a prisão, precisava de um emprego. Ele conseguiu um, mas aí veio a bomba. A empresa queria que ele trabalhasse aos sábados. Era uma escolha terrível. Ou ele cedia e mantinha o emprego que garantia sua liberdade, ou ele confiava em Deus. Júlio escolheu confiar. Ele decidiu tratar o sábado como o sinal que ele é, e não como uma regra que atrapalha a vida. E no fim das contas, a confiança dele foi recompensada. Uma outra oportunidade de trabalho surgiu, uma que respeitava o seu compromisso com Deus. A história dele mostra que o sábado ainda é um teste prático de confiança. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. No fundo, para além de toda a teologia, a pergunta que fica é: como um dia de descanso pode se tornar, na prática, um verdadeiro sinal de confiança na vida da gente? Como ele pode deixar de ser só um dia de cumprir regras e se tornar um dia de celebrar um relacionamento? A resposta talvez esteja nas pequenas escolhas de confiança que cada um de nós faz.